A paz do Senhor Jesus, amado e amado do Senhor, passando aqui para orarmos e deixar uma palavra do Senhor. Amém? Em 1 Reis, aleluia, vamos ler do capítulo 1, do verso 9 e alguns versículos, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor aqui em 1 Reis, eu vou ler o início aqui já, amém? E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhe: Ide e perguntai a Baal, Zebube, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tibista: Levanta-te, sobe para encontrares com os mensageiros do rei da Samaria. E diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal Zebube, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Veja, aqui, né, fala sobre o rei Acasias, filho de Acabe e Jezabel. Ele ali, vendo, né, que o Deus de Israel, o Deus criador do céu e da terra, o Deus de Elias, ele ali tinha vencido, né, o seu pai com as suas idolatrias, mas ele mesmo ali vendo tudo que tinha sucedido no reino do pai dele, Acabe, ele, assim como o pai dele, continuou a buscar resposta e cultuar, né, e ali incentivar as pessoas à idolatria. O que o Senhor está dizendo para mim, para a tua vida? Né? Ele decidiu seguir, assim como Acabe foi um influenciador da idolatria, e Jezabel, uma mulher muito malvada. Esse rei aqui, Acasias, seguiu os passos de seu pai. E então, quando ele precisou ali, né, de um socorro, que ele estava doente, ele, de vez procurar o Deus de Israel, se converter ao Deus de Israel, né, ele foi buscar em Baal. Então, o anjo do Senhor estava irado, porque ele estava ali, esse rei estava também incentivando ali o povo de Deus a ir para esse lado, né, da idolatria. Então, o que o Senhor ali disse? Que ele não iria viver, que na cama em que ele subiu, ali ele não ia descer, ele ia morrer. E então, o Elias foi, ele cumpriu a ordem que o Senhor disse. E esse rei, então, enviou ali um capitão com 50 homens, né, junto para ir até o profeta. E quando eles voltaram ali, disseram, né, que, quer dizer, eles não voltaram, eles foram até Elias. E então Elias disse, Elias respondeu e disse ao capitão e aos 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos seus 50. Então o fogo desceu do céu e os consumiu, a ele e a seus 50. Então assim foi. O Senhor, Elias orou, o profeta de Deus, e desceu fogo do céu. Elias orou e Deus mandou fogo do céu. E ali, aquele rei obstinado, né, ainda enviou novamente mais um capitão e 50 homens até o rei, até Elias. E novamente Elias orou e desceu fogo do céu e consumiu os capitães e mais 50. Aí nós vamos ver que pela terceira vez, né, e tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50, com seus 50 homens. Então subiu o capitão e os 50, e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhes: homem de Deus, seja, peço-te, precioso a minha vida aos teus olhos e a vidas dos 50 servos. Agora, esse capitão que pela terceira vez subiu, temendo ser consumido pelo fogo de Deus, ele clamou para Elias ter misericórdia, para que ali ele reconhecendo homem de Deus, ele reconhecendo Elias como um profeta do Deus Altíssimo, e ele pediu misericórdia pela vida. E eis que fogo do céu, o homem dizendo, né, o capitão, eis que fogos do céu
consumiu aqueles 2 primeiros capitães e os 50 com seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então quando se dobrou, ajoelhou diante de Elias, ele estava reconhecendo o Deus de Elias. Não estava se prostrando para o homem, mas ali prestando uma reverência a Elias, né? Nós podemos ver que Acabe não queria reconhecer também ali o homem de Deus, né? Ele não queria reconhecer que Elias era um servo do Deus Altíssimo, que Elias era um homem ungido por Deus. Ele não queria se dobrar ao Deus de Israel. Assim como Davi, ele honrou a Saul. Ele não quis se vingar de Saul, reconhecendo a unção que existia em Saul. Mas Saul, ele não reconhecia Davi como ungido do Senhor. Aqui, Acasias, ele não queria reconhecer ao servo do Senhor. A importância de nós reconhecermos e darmos ouvido às instruções de Deus através dos seus servos. Então, o Senhor disse a Elias, então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este e não temas. Ele levantou-se e desceu com ele ao rei. Então, quando Elias só desceu debaixo da autoridade de Deus, porque Deus disse, desce com eles, pode descer, não temas, né? E disse assim, diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal, Deus de Ecrom, porventura não existe Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Olha só, o Senhor estava irado, porque Acasias tinha visto o que aconteceu com o pai e com a mãe, mas ele decidiu continuar a servir aos outros deuses. Ele se negava a servir a Deus. Então ali aquilo estava causando ira no Senhor, porque não somente ele, fazendo esse gesto, estava contaminando a ele mesmo, mas ele estava influenciando outras pessoas a buscar em deuses, né, que não poderiam fazer nada por eles. Então, ali, né, continuando, assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Portanto, não tinha filhos, porque Acasias não tinha filho. Então, né, Jorão foi ali e reinou em seu lugar. Veja, Deus ali alertou ele de que existia Deus em Israel, um Deus poderoso e santo. Ele não precisava, né, ir buscar no Deus de Ecrom. Ele era só clamar ao Deus Altíssimo, mas ele se negou a reverenciar a Deus, a servir a Deus e reconhecer Deus, o Deus de Elias, o nosso Deus, como seu Deus. Ele ainda, essas atitudes desse rei ia contaminar todo Israel, ia influenciar de uma forma negativa o povo. Então o Senhor novamente, pela segunda vez agora, derramando fogo, né? E aqui nessa passagem foi mais 2 vezes, né? Então o Senhor ali, ele mostrou o seu poder. O que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida. Eu não sei o que o inimigo da tua vida tem vindo fazer no teu meio, a bagunça que ele tem tentado fazer na tua casa, no teu ministério. Eu não sei o que o mal tem tentado infiltrar na tua casa, na tua vida, dar mau testemunho. Eu não sei o que o inimigo está tramando, mas o Senhor está dizendo que ele, assim como falou com Elias, ele está falando hoje conosco, que ele vai enviar um fogo do céu, ele vai enviar um fogo consumidor. Isso ele vai aniquilar o mal que age na vida, né, daqueles por quem você tem orado. Ele vai eliminar o inimigo da tua alma. Ele vai afastar o inimigo da tua alma. Ele vai, né, ali acabar, exterminar com o inimigo da tua alma. Esse inimigo que às vezes não reconhece você como serva, como servo, esse inimigo que te afronta, esse inimigo que fica todo momento tentando te diminuir. O Senhor, o próprio Deus, ele é quem vai entrar na peleja. Assim como Deus estava usando Elias para alertar aquele homem que ele era um influenciador, ele era ali, né, o rei, né, de Judá, e ele tinha, de Israel, o rei de Israel, ele tinha que dar um bom testemunho, ele tinha que entender o que aconteceu com o pai e com a mãe deles, que foram tão maus, um reinado tão mau, e assim Acasias estava também fazendo um reinado muito mau.
ele é considerado um dos reis, né, muito mau também. E o Senhor dizendo ali, por que ir buscar em outros deuses? Por acaso, né, Deus estava querendo dizer assim para ele, você não viu o que aconteceu com teu pai, com a tua mãe? E agora você tem buscado, colocado a força, né, em outros deuses e não o Deus criador do céu e da terra. Você tem buscado em outras coisas e não em Deus. Você não tem confiado em mim. Era isso que Deus queria dizer, né? Você está buscando no lugar errado. E se Deus é um Deus de misericórdia, e se ele se arrependesse, Deus iria dar livramento. Se ele buscasse e reconhecesse Deus, Deus ia curá-lo. E se ele glorificasse o nome do Senhor, Deus ia, né, abençoar ele. Mas não, ele preferiu ali buscar em outro Deus. E Deus sabia do coração endurecido dele. Deus sabia daquele coração endurecido dele. Por isso, né, somente na terceira vez, quando ali o capitão, ele reconheceu, né, Deus teve misericórdia daquele capitão e dos 50 que estavam juntos. Porque Deus conhece o coração do homem. Não tem como esconder, né? Ele não temia, Acasias não temia e não estava disposto a querer conhecer esse Deus. Ele não estava disposto a se render ao Deus de Israel, ao Deus poderoso e santo. Ao contrário do terceiro capitão e os 50, que pediu a misericórdia, ele pediu graça aos olhos do Senhor. O que nós entendemos? Que Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não vai rejeitar, só basta queremos servi-lo, ele não vai rejeitar ninguém que se achegue a ele, mas aquele que afronta o servo do Senhor, ali, né, ele afrontou Elias, ali ele queria ir prender Elias, ele queria, né, combater Elias, porque Elias estava jogando ali diante dele aquilo que o Senhor falou, falando para ele, né? Elias estava expondo a ele tudo que era necessário ele fazer, que existia Deus em Israel, não era necessário buscar fora, não era necessário buscar em outra coisa, não era necessário fazer com a própria mão, porque existe um Deus que é santo, poderoso, e ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Mas esse rei, ele era tão, né, obstinado, tão ali decidido a mesmo continuar a sua idolatria, buscar nos seus deuses da sua forma, e ele não ouviu a voz de Deus. E mesmo quando ele soube ali que era Elias, ele queria eliminar Elias. Ele queria derrotar Elias. Com certeza o coração dele estava inflamado por todo o mal que já tinha passado na família dele. E ele ali achou que a culpa era de Elias. Ele não reconheceu que era o mau caminho que a família dele escolheu seguir, que levou eles a um destino falido, um destino aonde toda a riqueza ficou, porque eles foram eliminados da face da terra. Nós temos que entender uma coisa, assim como Deus fez com Acasias, aquele que rejeita o Senhor, volta para trás, aquele que põe a sua confiança em outras coisas, o Senhor todos os dias nos chama para uma nova conversão, todos os dias o Senhor nos chama para uma nova aliança, para que nós venhamos temer a Ele, reconhecer Ele como Deus, dar glória a Ele e não buscar em outras coisas, que a força do nosso braço, ela não nos leva a lugar nenhum. Outros deuses não nos resgata, não nos salva. Qualquer outra coisa que não seja Cristo, qualquer outro caminho que não é Cristo, ele não nos leva à salvação. Só existe uma fonte, que é Jesus. Só existe um caminho, que é Jesus. Ele é estreito, é pequeno, é difícil, mas é esse caminho que nós temos que trilhar. Não é da nossa forma, do jeito que nós queremos. Não adianta buscar respostas em outros lugares. A resposta é Jesus, é aquilo que ele fez por nós na cruz. Ele nos ama, ele deu a vida dele para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Ele veio para nos resgatar. Deus estava dando uma oportunidade para Acasias. Se ele tivesse ali sido humilde, colocado a cara dele no pó e pedido perdão por ter desacatado um homem de Deus, Deus teria dado a misericórdia para ele. Mas Deus ali não permitiu ele ser salvo, ele faleceu, porque ele colocou a confiança nele, nos deuses dele. Ele estava decidido e obstinado a não servir a Deus. E o Senhor, ele está para todos, todos que o aceitam como Senhor. Deus veio para todos, para aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador. E Elias ali, ele orou. Nós aprendemos o quê? Nós vemos o destino cruel daquele que colocou a força em qualquer outra coisa e não em Deus. Teve um fim trágico.
ele queria influenciar outras pessoas, porque ele era um líder e estava influenciando de uma forma errada. Vemos também ali o poder da oração de Elias. Nós podemos ver que Deus sempre vai respaldar um ungido e uma ungida dele. Se é para honra e glória de Deus, ele vai fazer, né, as coisas que ele quer que chegue, as pessoas cheguem. Ele vai fazer as coisas darem certo. Ele vai proteger e abençoar. Ele direcionou Elias para tudo que fosse fazer. O anjo falou com Elias, dizendo para que ele mandasse o mensageiro levar a resposta a Acasias. Depois o anjo falou com ele novamente, que ele poderia descer, né, quando ele já estava seguro, porque Deus conhecia o coração daqueles homens. Então é um Deus que nós não podemos deixar de ouvi-lo. Nós temos que estar atento a tudo que ele quer nos instruir. Assim como Deus foi com Elias, Deus vai ser com você. Né? Assim como Elias orou e Deus ouviu, assim tem poder a nossa oração. Por isso temos que vigiar o que nós vamos orar. Né? Ali Elias orou: se eu for um homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma, né, vocês. Aqui no verso 10 que diz, né, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos 50. Veja o poder da oração de um profeta, de um servo e uma serva do Senhor. Ali o Senhor enviou fogo do céu, não porque Elias tinha um poder, mas é porque Deus conhecia o coração daqueles que estavam lá embaixo, o coração daquele rei que estava obstinado, né? Ele já estava decidido a não servir a Deus, ele já estava decidido a seguir o seu caminho, adorando, idolatrando aquele Deus Baal, né? Ele já tinha decidido. Assim muitos hoje em dia, que troca Deus por qualquer outra coisa. Troca Deus por uma aventura, troca Deus por um pouco de dinheiro, troca Deus por um prato de lentilha. Troca Deus por uma noite na balada, por uma droga. Troca Deus por uma prostituição. Troca Deus por qualquer coisa banal, né? E deixa Deus de lado. O que o Senhor está dizendo? Não venhamos ser como esse povo. Não vamos trocar a nossa fé, não vamos trocar, né, o que a palavra de Deus diz por um dia de festa. Não vamos trocar as coisas que o Senhor tem posto diante de nós e falado que Ele é conosco por coisas que não vai acrescentar nada em nossa vida, mas que o nosso Deus venha ser o primeiro, que o Senhor possa ter falado ao teu coração, que o Senhor Jesus venha ser o primeiro na tua vida. Não troque a tua fé, não renuncie a tua fé, mas que o Senhor venha trazer a alegria da salvação na tua vida, que o Senhor venha alimentar a tua fé, que o Senhor venha renovar as tuas forças, que o Senhor venha derramar a graça sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que você venha entender, acha o que houver, Deus está no controle de todas as coisas. Não deixe de buscar a Deus. Não deixe de buscar ao Pai poderoso e santo, porque Ele está vendo todas as coisas. Você não serve um Deus que é mudo e surdo. O Deus que nós servimos, Ele está com o ouvido, os olhos atentos, ouvindo as nossas orações. Ele é o Deus que nos guarda e nos livra de todo laço, de toda, né, armadilha, de toda cilada. Ele é o Deus que nos sustenta, né? Ele é o Deus que nos resgata, Ele é o Deus que nos traz a paz. Amém? Essa é a palavra de Deus para esse dia, amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que Ele te traga paz, a paz que excede todo o entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.